Direto ao Dharma. Hoje nós temos a primeira aula sobre o estudo sobre o karma. Nós faremos a partir dessa semana um estudo sobre o karma, em torno de 4 ou 5 semanas, 4 ou 5 aulas sobre o karma. E o tema de hoje é extraído desse livro, O Desafio da Mente, que é um livro que está apenas em inglês, mas tem o livro A Essência de Buda em português, que é fantástico nessa questão do karma. O tema de hoje é sobre o karma bom, o karma ruim, sobre a ignorância e alguns outros temas. Vamos dar início ao tema de hoje. Karma, ele é sinônimo de ação. O karma, ele é gerado por ações. E para que uma ação ocorra, a vontade tem que estar trabalhando. Você tem que ter a vontade ou a intenção de fazer algo, e essa intenção se manifesta em um movimento físico. Você pensa em fazer algo e você faz algo, mas antes de você fazer, houve a intenção. Uma pessoa que, por exemplo, buzina no trânsito, ela se sentiu ofendida, ela se sentiu ameaçada, ela se sentiu desrespeitada, ela teve a vontade de buzinar e ela agiu, ela buzinou. Isso gerou um karma, claro, um exemplo simplório, mas a ação ela é antecipada da vontade, essa manifestação física. E os pensamentos e ações ficam gravados no registro da nossa vida. Nós temos uma fita na qual as nossas ações e pensamentos ficam gravados. Essa fita vai depois ser reproduzida no filme da vida e essa fita ela vai acumulando nossos pensamentos e ações. O karma ele é criado e moldado pelas intenções e ações. É assim que o karma começa. Há o karma bom e há o karma ruim, porque há boas ações e há más ações. Mas o karma, geralmente, ele implica ações negativas, porque está relacionado ao processo da reencarnação. Antes de nós nascermos nesse mundo, nós fazemos um plano de vida para viver aqui na Terra. Todo mundo fez um plano de vida. E aqui tem um ponto importante. Quanto mais avançada a alma, mais complexo e detalhado é o plano de vida. Uma alma, por exemplo, da 7ª dimensão, 6ª dimensão, antes de nascer, ela faz um plano de vida mais detalhado da vida dela. Porque ela tem um nível de consciência mais elevado. Ela tem uma consciência mais elevada. Então, ela consegue ter mais detalhes no plano de vida dela. Já almas de um nível espiritual mais inferior têm um plano de vida menos sofisticado. É mais um esboço. É o famoso vamos ver o que dá. Detalhe ali mais ou menos e nasce. Quem tem muito apego ao plano físico acaba nascendo porque, por exemplo, quer comer mais, quer ter prazer, aí fica nascendo várias e várias vezes, cada vez mais rápido. Tanto que, conforme mais alta a dimensão que a alma reside, mais tempo leva para ela nascer. Uma alma, por exemplo, da 4ª dimensão, ela nasce muito mais rápido, ela renasce muito mais rápido do que uma alma da 7ª dimensão. Porque o plano de vida dessa alma da 4ª dimensão é menos detalhado. Ela precisa ter mais experiência, mais rápido, para aumentar o nível de consciência dela. Já uma alma mais elevada, um nível mais elevado, ela tem um detalhamento muito mais rico do plano de vida dela, tem muito mais detalhes, e então ela nasce. Uma vez que nascemos, nós experienciamos todo tipo de dificuldade. Nós enfrentamos essas dificuldades e pensamos que são karma da vida passada. Por isso que o karma está associado a algo negativo. Quando a gente fala, acontece alguma coisa, a gente pensa, isso é karma. Brigou com alguém, é karma. Convive com alguém que não gosta, é karma. Teve um acidente, é karma. Por isso que o karma está associado a algo negativo.
Quando atribuímos as dificuldades, tragédias, dores e tristezas à vida passada, nós vemos o karma como algo negativo. Porém, e esse ponto também é importante, porém, há uma armadilha nessa maneira de pensar. Se a gente acha que tudo que é ruim, tudo de ruim que acontece é karma, o Mestre Okawa nos ensina, há uma armadilha nessa maneira de pensar. Porque se você olhar a sua vida inteira até hoje, não é possível afirmar que o tempo todo você sofreu. Que o tempo todo a sua vida foi ruim, como se chovesse o tempo todo. Na verdade, se você acredita, se você relembra a sua vida como uma série sem fim de experiências infinitas, na verdade, não é que a sua vida só teve infelicidade. A verdade é que você está lembrando a sua vida dessa forma. É você que está relembrando apenas aquilo que é ruim. Mas, se você for analisar a sua vida de forma cuidadosa, objetiva, como se fosse uma outra pessoa olhando a sua vida, como se fosse um cinema, como se você estivesse assistindo a sua vida num filme, você verá que a sua vida tem altos e baixos. E que os acontecimentos infelizes, muitas vezes, após os acontecimentos infelizes, houveram tempos felizes. Felicidade e infelicidade, eles surgem como um acúmulo de resultados das experiências que você teve. A vida não é só felicidade e a vida não é só infelicidade. Por isso que não dá para atribuir o karma só a algo negativo. Porque a vida não é só coisa ruim, a vida não é só sofrimento. Existe também felicidade na vida. Se você acha que você viveu uma vida infeliz, é porque você está relembrando apenas as experiências infelizes. Mas se você acredita que viveu uma vida feliz, você está relembrando os bons tempos, apesar de ter vivido períodos ruins. Por isso, é uma questão de qual aspecto da vida que você irá focar. Um exemplo, uma pessoa que foi vítima de um desastre natural, um deslizamento de terra, por exemplo. Ela pode ficar relembrando esse fenômeno, essa tragédia, e de fato é uma tragédia. Ela pode ficar relembrando essa tragédia durante décadas. E achar que a vida inteira dela foi infeliz porque ela foi vítima de um deslizamento de terra, porque ela ficou presa nos escombros. E por ser uma situação traumática, a mente dela começa a projetar a vida inteira dela resumida naquele momento. Mas houve salvação também. Ela sobreviveu àquilo. Pode ser que depois do deslizamento de terra, ela conseguiu reconstruir a casa, ela conseguiu refazer a vida dela. Mas aquela experiência é tão chocante que a pessoa fica olhando só aquele ponto e acredita que a vida dela foi ruim. Mas, no final, tudo depende de qual imagem você escolhe ter e manter na sua mente. Você deve pensar se é possível que o karma dure passado, presente e futuro. Isso é possível até um certo ponto. Por quê? Ao longo do ciclo de reencarnação, tudo que você consegue levar entre uma encarnação e outra é a sua mente, que é o centro da alma. Vou repetir essa parte porque ela é muito importante. Tudo que você leva de uma encarnação para a outra é a sua mente, que é o centro da alma. A mente você leva para o outro mundo, você vem de volta com a sua mesma mente, a sua mente ela é uma constante. E aquilo que você gravou na sua mente em relação ao que aconteceu no passado tem uma influência na sua vida hoje. Por exemplo, se você desenvolveu uma mentalidade que atrai infelicidade, você vai experienciar muita infelicidade. Mas, por outro lado, se você tem uma certa afinidade, se a sua alma desenvolveu uma afinidade, uma receptividade à felicidade,
é mais provável que você encontre eventos que lhe tragam felicidade. E nós, ao longo das encarnações, acumulamos essa tendência, claro, falando de forma básica. Uma tendência maior a atrair infelicidade e uma tendência maior a atrair felicidade. Aí cada mente tem uma tendência. É como, por exemplo, o gosto por comida. Tem pessoa que gosta de comida japonesa. Tem pessoa que gosta de comida italiana. Tem pessoa que gosta de comida brasileira. É a sua preferência. Da mesma forma, cada alma adquiriu certas preferências. Como resultado de inúmeras encarnações no passado, a sua alma desenvolveu tendências da alma. E um dos motivos pelo qual nós fazemos más escolhas, na verdade, é a ignorância ou a escuridão espiritual. Se nós deixarmos a nossa vida à mercê só da nossa tendência da alma, se a gente não lutar contra a tendência da nossa alma e vivermos com base na ignorância, o nosso karma, que são as nossas ações, serão mais negativos. É como, por exemplo, uma criança que só fica segura se os pais estão por perto. Se os pais estão perto, a criança fica segura. Agora, se o pai e a mãe saem de perto, ela cai, ela se machuca, não consegue prever o perigo. Nós, vivendo na ignorância, somos igual a essa criança que não tem os pais por perto, e é aí que começa o karma negativo. O karma negativo, ele acaba sendo resultado da ignorância. O karma não é negativo, mas a ignorância, o desconhecimento, a escuridão espiritual leva a ações negativas que vão levar a um karma negativo. Se a gente ficar do jeito que a gente é, de forma instintiva, e continuar fazendo escolhas de acordo com as tendências da nossa alma, a probabilidade é que nós tenhamos um karma negativo por fazer escolhas erradas. Por isso é essencial que você se livre dessas tendências errôneas, que você corrija essas tendências errôneas e consiga tomar decisões certas e acumular um bom karma. É como se você recebesse, por exemplo, conselhos de pessoas mais sábias. Quando você estuda a verdade, quando você estuda o ensinamento, você tem acesso à sabedoria verdadeira que corta a ignorância. Esse é o valor dos livros, das palestras do Mestre Okal. Por isso que toda semana eu falo dos livros no WhatsApp. Não é para vender o livro só. É porque esses livros, eles trazem sabedoria para você. O Verdade em Ação, que é a plataforma de ensinamentos, traz sabedoria para você. E essa sabedoria, elas te dão um parâmetro, um guia, como você deve agir, e vão tornar a sua vida mais fácil. É isso que acontece. Quando você tem conhecimento da verdade, a sua vida fica mais fácil. Você lida melhor com os problemas. Você consegue resolver melhor as situações. É como se você estivesse subindo uma cachoeira cheia de pedra e você colocasse uma bota de borracha. É difícil subir uma cachoeira de pedra descalço. Vai rasgar o pé, vai cortar tudo. Mas se você tem uma bota de borracha, você vai subir a cachoeira com menos dor. É isso que a verdade traz para a sua vida. O conhecimento ajuda você a ficar longe de problemas. É como se, por exemplo, você estivesse andando num terreno e tivesse ali um poço abandonado, tá só o buraco daquele poço, e você não sabe que aquele poço está ali. De repente você cai, porque você não sabia que estava lá. Esse poço é uma metáfora para a perspectiva materialista da vida, como, por exemplo, não há nada após a morte, não existe o mundo após a morte, e como você não estava consciente desse perigo, você acaba caindo nesse perigo. Avisar as pessoas desse poço é sabê-las que, é avisá-las que o inferno existe, por exemplo.
É avisá-las que a lei da reação, ação e reação acontece. E é isso que os ensinamentos fornecem para você. Se viver de forma errada, vai sofrer no outro mundo. E para alertar as pessoas desse perigo, é que a Rap Science oferece os livros, palestras e seminários. E é com esse ensinamento, é com esse conhecimento que você vai conseguir corrigir as tendências da sua alma e ter um karma bom, porque você estará agindo de forma correta, agindo em forma com a verdade búdica. Cada pessoa tem tendências particulares da alma. E dessa forma se consegue prever mais ou menos como ela vai reagir e se comportar frente aos temas do caderno de exercícios da vida. Mas para superar essa tendência, você precisa adquirir um nível de consciência mais elevado. É como se você, hoje, tivesse um nível de consciência de 0 a 10, nível 7. Mas os seus problemas têm nível 8. Então, os seus problemas são mais... Eles têm um nível mais alto do que a sua consciência. Como você vai resolver esses problemas? Tendo um nível de consciência maior do que 8. Aí você consegue resolver os problemas. Aí você consegue se libertar dessa ignorância. E aí que o karma, você consegue acumular o karma positivo. É como, por exemplo, no mundo dos negócios. Quando um gestor ele é confrontado com uma crise, mas ele tem uma grande capacidade gerencial, administrativa, ele consegue superar aquela crise. Mas um gestor na mesma crise, que ele não tenha tanta capacidade, que é o nível de consciência, ele vai acabar levando a empresa à falência. Capacidade gerencial é algo que você acumula por você mesmo. Você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que testar, tem que errar, tem que tentar. E esse exemplo ilustra a nossa vida. Vamos trazer isso para a nossa vida. A gente não sabe tudo sobre a vida, mas a gente tem o melhor material para viver a vida, que são os livros da verdade, que são os ensinamentos. Com esse material, você tem que tentar, você tem que errar, você tem que testar, tem que aplicar na sua vida. E assim, você vence as tendências da sua alma, você corrige as tendências da sua alma e acumula um bom karma. Falências financeiras de empresas seriam evitadas se as pessoas recebessem ajuda de consultores, por exemplo, que são pessoas que têm um nível de consciência mais elevado. E por último, olhando de uma perspectiva mais elevada, a perspectiva do mundo celestial, as pessoas desse mundo, nós, são como formigas dentro de uma caixa de areia, dentro de um jardim, dentro de uma caixa de areia. Imagina uma caixa de areia que tem um jardinzinho e tem um monte de formiguinha lá dentro. Pela ótica do mundo celestial, essas formiguinhas somos nós. E essas formigas podem ter orgulho do conhecimento, da expertise que acumularam nesse jardim em miniatura. Mas não deixam de estar em uma caixinha. Não deixam de estar em uma caixinha. Por isso, o reconhecimento da grandiosidade da verdade de Deus, da verdade pregada pelo Senhor ao cantar. É assim que a gente consegue ter uma perspectiva além do nosso jardinzinho, além dessa caixinha de areia. Essa foi a primeira aula sobre o karma, continuaremos na próxima semana, espero que tenha sido possível elucidar alguns pontos em relação ao karma, mas o ponto-chave é: karma bom, karma ruim, depende das nossas ações. Se estivermos em ignorância, o karma será ruim. Para vencer a ignorância, precisamos de sabedoria. Para evitar cair no poço que a gente não viu, precisamos saber aonde está o poço. Saber é poder. Por isso, precisamos de conhecimento.